Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, vamos falar muito de Vasco e Ponte Preta, olha, mistério na escalação, quem Zé Ricardo vai mandar campo, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, vamos trazer alguns palpites, vamos falar também sobre os jogadores que ficaram fora da relação aí dos relacionados, vamos trazer informação também sobre como esse jogo pode mudar a vida aí da questão do Zé Ricardo, vamos falar sobre transmissão, o jogo tem transmissão exclusiva, a arbitragem, os números do confronto Ponte Preta e Vasco, enfim, a gente vai trazer muitas informações. Vai subir a vinheta e depois da vinheta você vai ficar sabendo aí o que interessa para esse jogo contra a equipe da Ponte Preta. Então, sobe a vinheta! Salve torcedor, estamos entrando no ar. Você já viu que a gente vai falar muito sobre o confronto Vasco e Ponte Preta. Lembrando, hoje tem live, hein? Hoje tem live, a gente vai entrar ao vivo às 8h20 da noite. Vamos conversar aí com vocês no pré-jogo. Pós-jogo a gente vai estar de volta aqui. Lembrando que o jogo é às 9h30. E aproveitando, né, nesse início de vídeo, como sempre, agradecer a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, apresentador aqui, o criador desse Comentário Vascaíno. Aqui a gente traz análises, análise tática, análise dos jogadores, análise de quem está chegando ao Vasco. Sugerimos jogadores, sugerimos técnicos também, enfim, aqui é um canal completo. E ainda dou minha opinião sobre todas as informações que estão rolando no Vasco. Então aqui você fica por dentro de tudo que envolve o nosso Cruz Maltino. E será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. Se inscreve, dá essa moral aí para você ajudar a gente a chegar à nossa meta, hein? Final do ano a gente bateu os 10 mil inscritos e você pode nos ajudar a isso. Vamos falar de Vasco e Ponte Preta. Olha, alguns jogadores ficaram de fora, outros tiveram alguns problemas físicos. A gente vai começar falando sobre isso, né? O Vasco divulgou a sua lista de relacionados, está passando aí na sua tela, e derrubou uma possível escalação que estava sendo dada aí durante o início da manhã, né? Algumas pessoas falaram que o Léo Matos poderia ser titular. Léo Matos vai ficar de fora desse jogo, porque segundo o Vasco, ele teve uma gastroenterite viral, não treinou nos 2 últimos jogos, o jogador está fora das relacionadas, ele já tinha ficado fora nos últimos jogos, está fora novamente. Outros 2 jogadores ficaram de fora dessa relação, Lucas Oliveira e Zé Santos. Eles ficaram de fora, não foram relacionados, não vão para o jogo contra a equipe da Ponte Preta. E aí a gente vai falar sobre o possível time. Olha, um mistério danado para saber qual será o time que vai entrar em campo. Então, eu não vou chutar aqui. Pela primeira vez, a gente não vai trazer uma escalação possível. A gente sabe que o Thiago Rodrigues deve ser o goleiro. A zaga, devemos ter aí Quinteiro e também Anderson Conceição. Mas, diferente disso aí, meu amigo, tá muito difícil de saber. Por quê? O Zé Ricardo treinou com o Gabriel Peck, treinou com o Riquelme, no meio de campo buscou algumas mudanças, por algum momento o Zé Gabriel ficou fora do treinamento, o próprio Bruno Nazário, o próprio Matheus Barbosa, Andrei Santos, enfim, todo mundo aí tem chances de ser titular do Vasco da Gama do meio para frente. É muita dúvida. Na lateral direita havia uma expectativa que Léo Matos fosse titular, mas como eu falei, teve gastroenterite viral. O jogador está fora desse jogo, não foi relacionado. John Sanches, mais uma vez, também não foi relacionado para o jogo, mas há uma dúvida imensa dentro dos bastidores, dos corredores de São Januário. Se diz aí que o Zé Ricardo busca aí o ultimato, mudar essa forma da equipe jogar, porque está na corda bamba, sabe que esse jogo de hoje pode ser o último dele, e se for uma atuação ruim, isso pode decretar aí a saída do Zé Ricardo do Vasco da Gama. Então, pela primeira vez nos nossos vídeos aí, antes do jogo que a gente traz as informações, a gente não vai cravar aqui nenhuma escalação, porque eu seria irresponsável estar falando algo aí que a gente não tem sequer ideia. Sabemos que muita gente treinou. Sobre Palácios, treinou muito bem, o jogador também foi relacionado, mas também nesse momento não tem um time definido pelo Vasco. A gente vai saber no pré-jogo, aqui ao vivo, antes do jogo do Vasco da Gama. Uma hora antes do jogo do Vasco da Gama vai ter a escalação e a gente vai estar aqui debatendo
com vocês. Sobre a arbitragem, Rodolfo Toschi Marques apita o jogo, auxiliado por Ivan Carlos e Rafael Trombeta. No VAR, ele mesmo, aquele cara da polêmica, né? Já teve algumas polêmicas em São Januário. Daniel Bins estará no VAR. Esse jogo terá transmissão exclusiva. Havia uma expectativa que o jogo tivesse a transmissão da Rede Globo, mas não. Esse jogo será exclusivo do Premier. Então, você que quiser assistir o jogo, Premier FC irá transmitir de forma exclusiva às 9h30 da noite. O time da Ponte Preta vem também com... querendo quebrar tabu, porque como você sabe, aí o Vasco, são 40 jogos de Vasco e Ponte Preta, foram 15 vitórias do Vasco, 7 da Ponte, 18 empates. O Vasco tem 58 gols, a Ponte Preta fez 44 gols dos pouco mais de 110 gols no confronto. São 5 jogos que o Vasco não perde para a Ponte Preta, né? Empatou nos 2 aí no último campeonato. Então o Vasco aí também tem 5 jogos sem perder para a Ponte Preta. É um tabu também para eles, mas como a gente sabe, na atual situação do Vasco, como é que tá rolando aí, a gente sabe que tabus não existem, né? Infelizmente. O time do Vasco deve ir a campo, como eu falei, com uma ideia, uma proposta de futebol. A ideia é essa, né? Uma mudança. A gente já falou aqui, é muito pressionado dentro de campo o Zé Ricardo. Dá uma impressão que os jogadores não conseguem absorver aquilo que pede. O Zé Ricardo está fazendo algo diferente, muitas improvisações, mas promete aí ter algumas mudanças nessa escalação. O que esperar? Esse time da Ponte Preta é um time chato, mas que tem dificuldades na transição ofensiva. Eu acho que o Vasco deveria fazer uma marcação um pouco mais alta, que dificultaria a saída de bola, né? Fazer com que todos os zagueiros ali, o sistema defensivo, faça essa saída, forçar essa saída pelo alto, que eu acho que é o que o Vasco tem que fazer, evitar que a bola passe pelo meio de campo, principalmente pelo Ramon, que fez um bom jogo contra a equipe do CRB. Acho que o Vasco tem que, nesse momento, pressionar mais, porque é a única forma aí de evitar com que o time chegue a seu sistema defensivo, onde tem um Luca, que é um cara muito perigoso, um trio ofensivo que busca o tempo todo a pisar na área e a finalização. Acredito que o Zé Ricardo precise fazer isso. Tenho minhas dúvidas se ele fará, mas eu acho que o caminho para o Vasco ganhar esse jogo contra a equipe da Ponte Preta é esse: fazer uma marcação alta, fazer com que force a jogada seja iniciada pelos zagueiros, que os zagueiros tentem uma bola longa, que é uma grande dificuldade deles, já que eles têm dificuldade nessa transição, faz com que o seu trio ali de ataque force a saída, sobe um pouquinho as linhas, faz os volantes ali marcar o meio-campo e evitar, né, que a Ponte Preta saia com a bola dominada e busque o Luca, que é o cara que eles buscam o tempo todo dentro de campo. É o jogador que é a referência técnica deles, é o cara que vem sendo aí um dos artilheiros do time da Ponte Preta. Então acho que esse é o caminho para o Vasco conseguir um bom resultado enfrentando a equipe da Ponte Preta. Se o Zé Ricardo estudou ou não esse confronto, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Desde o jogo contra o Juazeirense eu já falei sobre isso. Acho que se o Vasco tivesse um pouco mais de estudo dos seus adversários, o Vasco não teria passado por tanto sufoco como passou esse ano e teria sido aí muito mais vitorioso nas suas questões. Mas enfim, vamos ver o que rola hoje. Então, às 8h30 às 8h20 a gente estará ao vivo aqui às 20h20 para bater um papo ao vivo com vocês e depois no nosso pós-jogo. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.